Fala Growers, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela e hoje nós vamos falar sobre problemas de jovens adultos. Hoje em nosso Growing Cast nós iremos falar sobre a pressão social, essa pressão invisível que nos afeta. E para começarmos, nós vamos explicar um pouco sobre o contexto de pressão social. Pressão social refere-se à influência que a sociedade, grupos de pares, família, mídia e cultura exercem sobre os indivíduos para que eles confirmem seus comportamentos, crenças e valores aos padrões aceitos pela sociedade. Isso pode incluir expectativas sobre alguém, como deve se comportar, vestir, pensar, agir, de acordo com as normas sociais predominantes. A pressão social pode ser tanto explícita quanto implícita e pode afetar nas decisões e ações das pessoas. A pressão entre amigos, familiar, cultural, pressão profissional. Este acúmulo de decisões podem ocasionar ansiedade e depressão. Para nós começarmos hoje a nossa sessão de perguntas, estamos aqui com o Geandro. E ele vai responder algumas perguntas para nós sobre essa questão da pressão social que nós anteriormente já citamos. Então, Geandro, muito obrigada por estar aqui hoje. Estamos muito felizes de te receber e eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua identidade de gênero, orientação sexual, além disso nos trazer uma breve apresentação de quem é você? Eu sou o Geandro, tenho 20 anos, eu tô no segundo ano da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Gosto bastante dessa parte de direção de arte, foi a área que eu me encontrei desde o começo. Sou gay, eu me identifico como gay desde a infância. Foi difícil, né, durante esse processo de aceitação, entender o que eu era, mas eu sou assumidamente gay. E sobre o tema pressão social, a gente sabe que é relevante para muitas comunidades a gente falar sobre isso, principalmente para LGBT. E você poderia compartilhar para nós algumas maneiras que essa pressão social acabou influenciando ou ainda influencia a comunidade e até mesmo você na sua autodescoberta? Eu acho que logo de início, quando a gente começa a escola, a gente sente bastante isso. Me lembro de sofrer bastante bullying na hora da chamada, na hora do recreio. Eu acredito que toda pessoa LGBT que não segue, né, ou pelo menos parece uma pessoa hétero, cisgênero, acaba sofrendo isso. Então eu acredito que logo nesse início da escola seja bem ruim. Porém, durante o tempo eu comecei a me descobrir e continuei, né, sofrendo essas questões, porém, como eu já me autoaceitava, já sabia o que eu era, pra mim não fez muita diferença. Sim, essa visão externa não era mais uma questão porque você se entendia. Sim. Por último, que conselho que você daria para uma pessoa que está nessa questão da autodescoberta, de estar se entendendo? Eu não me assumi logo de início pra ninguém. Primeiro foi uma autodescoberta mesmo e logo depois eu me assumi. Mas antes mesmo de eu me assumir para outras pessoas, eu me apeguei muito a artistas LGBTQIA+, sabe? Eu sei que hoje em dia pode parecer um pouco tolo, mas para mim Pablo Vittar foi, assim, a minha maior inspiração, sabe? Queria muito que ela tivesse sido a minha primeira diva pop quando eu era criança. Infelizmente eu já peguei ela quando eu era já pré-adolescente, adolescente, mas eu acho que se apegar a algum artista LGBTQIA+, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Você acaba se inspirando nessas pessoas e daí, conforme o tempo, você vai se autodescobrindo junto com ela. E daí vai pegando mais confiança sobre o que você é, começa a estudar mais sobre isso. Eu acho que é basicamente isso. Sim. Toda a questão da representatividade também é algo muito importante. E hoje em dia até tem muitas séries, filmes que abordam sobre isso de forma muito mais leve do que era retratado antigamente. Com certeza. Agora, eu vou te explicar um pouco da nossa dinâmica. Ela funciona o seguinte: a gente decidiu fazer uma contraposição à ideia de pressão social. Não sei se você já viu alguns vídeos no YouTube sobre entrevistas que as pessoas fazem perguntas rápidas e você só pode responder com uma palavra. Então é basicamente isso. Eu vou te fazer perguntas rápidas e você fala sobre isso com apenas uma palavra. Você já passou por alguma das pressões sociais citadas anteriormente? Sim. Qual delas? Bullying. Maior objetivo de vida? Respeito. O que mais te faz feliz? União. Como lida com a ansiedade?
tanto. Qual ocasião sentiu-se mais pressionado? Infância. Como você se vê em 10 anos? Formado. Descreva sua personalidade em uma palavra. Difícil. Tem um hobby? Jogos. Qual seria? The Sims. Qual famoso mais te inspira? Pablo Vittar. Gosta do seu curso? Sim, E já sentiu-se pressionado por conta da sua sexualidade? já. Então foi isso. Muito obrigada por participar hoje conosco. Estou muito feliz por ter te recebido, adorei suas respostas, você é incrível. Imagina, eu que agradeço o convite. E é isso, growers. Sigam para mais episódios.